Olá, está começando mais um Brasil com Z, o seu podcast semanal com o melhor do futebol europeu e do futebol brasileiro na Europa. Eu sou a Joana Baiano, estou nos estúdios do OneFootball em Berlim com o Ian Gastin. Tudo bom, pessoal? E com o Bob. Olá, gente. Todos devidamente testados, Graças negativados. Ninguém tem Covid aqui. À espera da vacina. À espera da vacina. Tem gente que já foi vacinado. A gente ainda está esperando. Mas vamos conversar muito sobre futebol, porque teve Champions League, teve semifinal. Jogos bons, mas tudo em aberto ainda. Ninguém já com a mão na vaga. Vamos conversar também Ligue 1. Bayern de Munique tem novo técnico, inclusive tem breaking news, tem outro time com novo técnico, a gente vai falar um pouquinho de Bundesliga, tem muito futebol pra gente falar, mas a gente não tem como não começar com Paris Saint-Germain, Manchester City. Bob, queria saber de você, que é fã declarado de Neymar, Neymarzete assumido. Não foi a melhor partida dele ontem, né? A gente tava brincando aqui agora que o Ney Day tá dando azar, né? Tá dando azar demais, tem que parar com isso. Vamos parar com o Ney pois Day. é. Há 2 semanas atrás, né, quando a gente teve o segundo jogo das quartas, vocês me convidaram, eu vim pra elogiar o Neymar e aí me convidaram de novo porque o Neymar foi mal, né? Falaram, agora vamos pôr o Bob de novo. Vamos ver o que ele vai dizer. Eu tenho uma surpresa. Daqui a pouco a gente elege o... Mal ele não foi, mas comparado com contra o Bayern... É que a gente espera muito dele, né? Eu acho que assim, o Di Maria jogou muito ontem. O Di Maria, pra mim, foi o melhor em campo do PSG. Mas a gente espera muito do Mbappé, a gente espera muito do Neymar e os dois muito mal ontem, né? Muito marcados, muito bem marcados. Eu achei o Rúben Dias sombra do Neymar. Ele não saía da cola do Neymar. Eu acho que assim, no primeiro tempo o Neymar ele ensaiou, ele tava ensaboado ali nos 15, 20 primeiros minutos, deu uma bagunçada. E aí depois a marcação em cima dele encaixou. Quando a marcação encaixou, aí já não deu mais. E assim, e o Mbappé também, né? Seria o outro cara que poderia desequilibrar junto com o Di Maria. E dos três, acho que só o Di Maria jogou. O Neymar eu até acho que não fez uma partida tão ruim, ele tentou bastante. O Mbappé fez uma partida ruim. Muito mal. Ele não conseguia dominar a bola, né? Não sei se ele estava muito... Se era marcação ou se era nervosismo. Assim, ele recebia os passes, ele corria sem a bola, ele perdia a bola. Exatamente, estava aquela batata quente. Ele roubou essa minha que eu falei aqui antes. Ele me deu até uma olhada, vocês viram. Direitos autorais. Mas ele não conseguia, aí depois não passava, finalizou mal. Ele não foi muito perigoso, né? Ele estava disperso. Eu acho que assim, taticamente, o time do Paris estava até bem armado. Eu analisei muito esse jogo, fiquei até vendo depois os melhores lances, um VTzinho ali. Eu acho que o Paris se armou defensivamente com 2 linhas de 4, deixou o Di Maria compunha ali do lado direito, e aí ficava o Neymar e o Mbappé mais soltos na frente, né? Eu acho que muito bem no primeiro tempo defensivamente, porque toda vez que o Paris perdia a bola tinha aquela pressão, aquele abafa muito rápido. E aí ofensivamente o Di Maria compunha, ficava a linha com os 3, o Mbappé um pouco mais centralizado, mas mesmo quando o Mbappé caía pro lado, eu acho que é o que vocês falaram, a bola tava queimando, ele tava disperso, umas jogadas de fundo que a bola vinha, escapava do pé dele, e aí, como o ataque não tava decidindo lá na frente, eu acho que foi questão de tempo pro City se arrumar, né, acho que no intervalo a gente pode falar sobre isso, mas muito se comentou sobre Guardiola tendo mudado o jogo, né, acho que ele realmente no intervalo, um amigo meu brincou, comentou, falou, cara, se o Paris não fizer mais um gol agora no primeiro tempo, o que estava acontecendo, que era o Paris engolindo, não vai acontecer no segundo. E aí o Guardiola arruma o time. Vocês acham que teve dedo do Guardiola? Teve dedo do Guardiola, com certeza. O City estava inofensivo no primeiro tempo, que assim... O City é um dos melhores times do mundo, já há bastante tempo. E por mais que eu sempre acho que nas Champions eles decepcionam, eles não fizeram uma quartas de final tão boa quanto se espera, assim. Contra um time da qualidade do Paris Saint-Germain, você fala o quê? Vai partir pra cima, né? Vai ser igual um Paris Saint-Germain Bayern. Não foi. Então, acho que no primeiro tempo faltou um centroavante. Isso que eu ia falar. O que vocês acham desse esquema do Guardiola quando ele joga sem o centroavante de área lá, um 9 alto, igual que o nosso Muricy gosta de chamar? Eu acho que você pode jogar sem um centroavante de área se você tiver uma formação mais ofensiva, que não achei que era o caso do Mahrez e do Phil Foden, por exemplo. O Sterling é um cara que ele não é de área, mas ele avança muito rápido pra dentro da área. Exato. E o Mahrez e o Phil Foden são um pouco mais conservadores ali, então ficou um pouco meio sem ataque, parecia que tinha 5, 6 meio-campistas ali, e não tinha um atacante. Não é nem um centroavante dentro da área, mas um atacante. Você sabe que eu vejo uma vantagem nisso? Talvez a gente não pense no primeiro momento, né, mas... o Paris também sofreu com desgaste físico, né? O pessoal comentou também sobre isso. Acho que no segundo tempo ali dos 60 minutos pra frente, eles já não conseguem mais fazer esse abafa. Aquela linha de 4 que tava fazendo o abafa lá, ela fica mais espaçada, exatamente.
E eu acho que tem um pouco a ver com essa opção dele de não jogar com centroavante, porque ele povoa mais o meio, e aí é o momento em que o time do City começa a tocar a bola com mais velocidade, rodar mais, porque você tem um meio mais povoado, eu acho que o outro time se desgasta, e é aí que ele sobressai, né? Tanto que os 2 gols saem ali, um aos 60, um aos 70, mais ou menos. Gols meio bobos, mas o que eu ia falar, eu acho assim, o Guardiola com certeza, né, o cara é um gênio, ele tá famoso por mudar o jogo, né, no intervalo e tal, mas assim, os gols do City foram... Né, gol do De Bruyne foi tentativa de gol ou tentativa de cruzamento? Vamos levantar aquela... Ele cruzou. Aquele cruzamento na direção do gol, pra alguém dar uma casquinha ali. É um cruzamento venenoso ali, você joga ali pra dentro pra ver se alguém tira uma casca pra conseguir ver se marca. Mas assim, claramente o Navas, ele tava esperando o toque não veio. Que foi o que aconteceu, né? O Navas fica esperando uma raspadinha, ela não vem, aí ele falha. Correto? Todo já falhou. Sim. E o segundo gol, Barreira abrindo numa semifinal de Champions League. A gente já viu a Barreira abrindo da Juventus contra o Porto, já era pra eles terem aprendido essa lição, né? A gente não aprende isso na escolinha. Eu aprendia isso com 8 anos de idade, eu sabia que não podia mexer na barreira. Tem que pular de mão dada, retinho, né? Aí vem o Kimpembe ali, abre a perna. Se você tinha o Cristóvão ver isso aí, nossa... Ficava bravo? Demais, nossa senhora. Mas eu concordo com você com o desgaste físico do Paris Saint-Germain. Eles realmente estão num final de temporada muito top, jogando jogos assim no máximo, evitando lesão, porque eles tiveram muitas lesões, não só do Neymar, de outros jogadores ao longo da temporada, Covid. Então, no segundo tempo, você viu o Paris Saint-Germain ficando mais lento, voltando com mais dificuldade. Me deu um pouco uma impressão, eu fiz uma análise, de que o City estava meio como Muhammad Ali, sabe? Que apanha, mas esquiva, fica esperando o adversário cansar para depois, no final do jogo, ou no final da luta, ir lá e se aproveitar desse cansaço. É o jogo do City, né? Fica rodando a bola lá com paciência, né? Eu lembro o De Bruyne falou depois do jogo, né? Que o Guardiola pediu para eles tocarem mais a bola. E assim, é aquele negócio, o PSG é um time que taca em velocidade e você ficar rodando a bola lá, com a pressão que eles estavam fazendo no primeiro tempo, vai cansar. Então acho que passa muito por isso mesmo, ó. Vamos rodar a bola porque eles vão cansar e a partir do momento que a marcação afrouxar... A gente vai achar os espaços. O jogo vai acontecer. Eu acho que tem uma questão até dos retornos também, né? A gente teve retorno do Florenzi aí, que nas quartas não jogou, a gente teve retorno do Verratti. E assim, volta num jogo tão importante, um jogo tão intenso... explica um pouco o desgaste, né? Então, deu ruim pro Paris, né? Ian, você disse que o Di Maria foi o melhor do jogo. Eu vou discordar com você aí, porque eu vou eleger mais uma vez o Marquinhos. Que jogadoraço! Pra mim, ele tá correndo a passos largos pra ser o melhor brasileiro da temporada europeia. Toda semana a gente fala isso, né? Mas ele é impressionante, na defesa ele é impressionante e, mais uma vez, fazendo gol, chegando na frente, segurando o time quando os ânimos começaram a esquentar, ele foi segurando as pessoas ali pra ninguém tomar cartão, né? Porque tiveram uns cartões ali meio desnecessários, talvez façam falta, de repente, pra uma final... Mas que jogadoraço. Eu vou de Marquinhos. Eu vou de Marquinhos também. Eu queria até pontuar três pontos importantes aqui. O primeiro que o Marquinhos não teve participação em nenhum dos gols, né? Então, assim, isso já exime ele da culpa dos gols. Acho que a gente coloca a atuação dele praticamente como impecável. Sim. Ele faz o gol, né? Que é o que você comentou. Inclusive, teve aquele dado de que tem 3 jogadores, tava brincando aqui, comentando antes, tem 3 jogadores só que fizeram gols 2 temporadas consecutivas em quartas e semi de Champions. Cristiano Ronaldo, Griezmann e o Marquinhos, agora o defensor, né, que fez na temporada passada e nessa. E, enfim, eu acho que uma partida muito segura. O terceiro ponto é o posicionamento, né? Acho que o Marquinhos se posiciona bem demais, cara. Acho que a jogada ele tem uma leitura. A jogada do gol, ele se desvencilhou da marcação e chegou livre pra cabecear e marcar o gol. Impressionante. O senso que ele tem como atacante. Você vê atacante que não tem essa habilidade de conseguir ir lá naquele agarra do escanteio, de se livrar e chegar pra cabecear. Enfim. Então eu vou de Marquinhos também. Vou com melhor em campo, Marquinhos, pra mim. Melhor da semana, Marquinhos. Melhor da semana é o melhor Marquinhos. Melhor em campo, vou de Marquinhos. Só pra gente falar de alguém diferente aqui, eu vou também de um zagueiro, mas eu vou com o Militão, que a gente vai falar mais sobre o jogo do Real depois, mas também acho que ele fez uma partida excelente, tem calado a boca de muita gente aí que falava que ele não é jogador de Real Madrid. Com muita raça também, né? Sim, correndo muito. Seguro, com bons passes, muito calmo também. Então acho que merece aí essa menção honrosa numa semana aí que o Marquinhos realmente foi, acho que, o grande nome. Pra gente fechar esse parênteses aqui, quem foi o pior da semana pra vocês? Tô curioso pra saber qual é o do Bore. Cara, como me trouxeram pra falar de Neymar, e eu não posso colocar o Neymar nos melhores, eu vou colocar o adulto Ney.
no pior da semana, com muito pesar, muita dor do coração. E eu explico, né? Muita gente pode pensar, pô, mas nem jogou tão mal, né? A Joana falou bem, acho que o Mbappé, se fosse brasileiro, eu não teria dúvida. O Mbappé jogou muito, muito mal, bem pior em campo do que o Neymar. Mas é o que eu falei, né? A gente sempre espera muito dele, então acho que pela expectativa ele ficou... Eu daria até uma nota 6, não vou dar uma nota 2, né? Eu acho que os piores de vocês, eu imagino quem sejam, eu acho que realmente jogaram mal, tem um motivo ali. Mas pela expectativa em cima do Neymar e pelo jogo abaixo da média dele, vou de Ney, pior da semana. Espero que semana que vem seja diferente. Tem que parar o Ney Day, pô. Parar o Ney Day. E vocês, digam-me... Então, eu de pior da semana, eu vou de Everton Cebolinha, do Benfica, que realmente tá devendo, né? Foi uma contratação, pô, 20 milhões de euros. Ainda não disse que veio. Ainda não disse que veio, tá recebendo crítica de tudo que é lado. O Jesus mesmo falou, até sobrou pros técnicos brasileiros, que ele falou que o Cebolinha tá com dificuldade, assim como todos os brasileiros, porque na Europa o futebol é mais tático e ele não é um jogador que tem essa consciência ainda. Mas que no Brasil isso não faz tanta diferença, porque no Brasil os técnicos não ligam muito por isso, os portugueses são melhores nesse sentido, enfim. Mas eu concordo não com isso, mas enfim, com que o Cebolinha tá devendo, não tem jogado nada e, enfim, infelizmente... Cebolinha tá comendo muito bolinho de bacalhau, pastelzinho de nata, mas bola mesmo tá devendo. Tá devendo. Tá ruim. Eu vou com o que vira e mexe eu elejo, ou pelo menos já fiz algumas vezes como melhor da semana, hoje eu vou de pior, eu vou de Lucas Paquetá. Porque eu acho que ele tá fazendo uma temporada excelente no Lyon. Sim. Acho que ele tá jogando muito bem. Inclusive, ele não estava mal no jogo contra o Lille, mas era um jogo decisivíssimo. Porque era contra o Lille, que valia a liderança, ou para tirar o Lille da liderança, para diminuir os pontos ali, de diferença do Lyon. E o Lyon abriu 2-0, tomou um gol. Depois o Lucas Paquetá fez uma bola recuada, que não deveria... Um erro, assim... primário, de infantil. Para um jogador do quilate dele. Para um jogador do quilate dele, que não precisava, não era uma jogada perigosa, ele não estava em apuros, ele fez uma bola recuada que resultou o segundo gol. Depois o Lille acabou virando, fez o terceiro. Ele, inclusive, foi substituído logo depois, assim, completamente envergonhado, triste com o que ele tinha feito. Você via, mostrava muito ele no banco com a camisa na frente. Acho que ele foi substituído até para melhorar esse emocional, para ele não ficar em campo com aquela pressão de, né, não posso errar de novo. Não acho que o técnico tenha perdido a confiança nele. Pelo contrário, acho que ele continua sendo um jogador essencial, mas contra o Lille, num jogo que valia tanto. E agora o Lyon meio que quase saiu da disputa ali, né? Bom, a gente vai falar de Ligue 1 mais pra frente. Já fechamos então o PSG? Eu tenho uma... Eu quero saber uma última coisa de Paris Saint-Germain, Manchester City. O que o Paris Saint-Germain precisa fazer para virar isso? É pra mim? Você que é o nosso Paris Saint-Germain correspondent. Cara, primeiro assim, é complexo apostar só nisso, mas acho que precisa de mais inspiração, né, em primeiro lugar. Eu acho que o trio da frente ali, vamos com exceção do Di Maria, mas acho que os outros dois precisam de mais inspiração. E eu acho que precisa aguentar o jogo todo nessa pressão, ou então entrar com uma outra estratégia, né? Eu acho que se o Paris vem de novo com essa estratégia, vai precisar entrar com estratégia de pressão, porque precisa marcar 2 gols, né? Então eu acho que é muito difícil, na verdade, ficou muito difícil pro Paris. Vou continuar torcendo, porque a minha torcida é pro Paris, mas tem um jogo complicado de Ligue 1 no fim de semana, então assim, não dá pra poupar, não dá pra tirar a atenção da Ligue 1. Eu acho, inclusive, a gente ia mencionar isso antes, né, o City tem uma gordurinha pra queimar na Premier League, né? Antes desse jogo agora de Champions, muito se comentou sobre o City que não estava num momento tão bom e que tinha dado umas patinadas, mas porque criou uma gordura na Premier League e agora consegue focar total na Champions. O Paris não, né? O Paris está brigando na Ligue 1 e, enfim, precisa de dividir os esforços ali. Eu diria que inspiração, cara. Eu acho que o Pochettino vai ter que quebrar a cabeça ali, não sei o que... Você acha que o Gueye vai fazer muita falta? Porque ele tava fazendo um partidaço até a expulsão. O ponto que eu iria levantar era esse, era da expulsão do Gueye, porque eu queria trazer aquela entrada do De Bruyne no final, o que vocês acham. Mas eu não acho que o Gueye vai fazer muita falta. Por quê? Acho que o Gueye veio muito bem nos jogos recentemente, mas eu acho que esse esquema, na verdade, ele tem 3 volantes, né? Ele tem Paredes, Verratti e Gueye. Eu acho que Verratti e Paredes são mais ofensivos, eles constroem mais o jogo do que o Gueye. E eu acho que já seria uma opção para a segunda partida uma escalação, entrar com um time mais ofensivo. Então assim, já que ele não vai ter o Gueye à disposição, acho que ele vai entrar com o Draxler ali, enfim, não sei, mas ele naturalmente precisaria ter um time mais ofensivo. Então acho que não vai fazer tanta falta assim. Sei lá. E De Bruyne? Expulsariam?
Não, eu acho que foram 2 faltas grosseiras, mas eu acho que uma falta foi um pouco mais grosseira que a outra realmente. Foram 2 faltas de entrada de sola, né? Só que uma, ele entrou totalmente na junção da perna com o pé, e ali, se o cara fica com o pé, quebra, né? E quebra aquelas fraturas que a gente não consegue nem olhar na televisão. A do De Bruyne foi um pouco mais pisão do que entrada. E ele entra de frente, né? E eu foi de frente. O Gay é mais de lado por trás e aí Com mais intensidade também, né? Porque ele vem de cima e trava as travas da chuteira na canela do cara. Eu achei que foram cartões bem dados. Eu acho justo também. Eu acho que a discussão, ela existe porque, assim, os lances foram um logo depois do outro, né? E aí o time do Paris Saint-Germain vem todo acalorado ali, reclamar, mas eu também acho que ele acertou. Eu tava com a vontade de poder sentar o pau no De Bruyne, porque esse cara só dá tristeza pra gente que é brasileiro, né? Mas também concordo com vocês. Que sina, né? Não, que sina. O cara jogou contra o Neymar, então, se juntar ali, nossa... Mas eu também concordo com vocês que foram lances perigosos, mas numa escala ali, o Gueye foi correta a expulsão e o De Bruyne no amarelo tá de bom tamanho. Bom, Ligue 1. Podemos passar para Ligue 1? Vamos lá. Ligue 1, cada vez mais pegando fogo. Agora talvez um pouquinho menos, porque eu acho que o Lyon saiu da briga, né? Lille 73, Paris Saint-Germain 72, Mônaco 71. O Lyon, com a derrota pro Lille de virada, ficou com 67. Com 4 jogos para serem jogados, acho que já não dá mais, né? Pro Lyon acho que não dá. Acho que o Lyon, o papel do Lyon agora, a Joana brincou aqui antes, eu vou roubar uma dela agora. Acho que o papel do Lyon é tirar o Mônaco da briga, né? Porque na próxima rodada a gente tem Lyon e Mônaco, então... Próxima rodada quente, porque não é só o Lyon e Mônaco que vale muita coisa. Ao vivo, de graça e exclusivo no OneFootball, todo mundo já está cansado de saber. A gente tem na sexta Olympique de Marseille e Estrasburgo às 4h, time do Sampaoli, que está fazendo um bom trabalho. O Olympique de Marseille vinha mal das pernas, o Sampaoli está reconstruindo ali. Pelo menos nesse início de trabalho, né? Pelo menos nesse início, que o São Paulo é famoso também por descarrelar o trem. Vamos ver quem ele vai pedir no mercado de transferências e como vai ser a próxima temporada. No sábado, a gente tem Paris Saint-Germain e Lens, meio-dia, 4h, Lille e Nice. O Lens é meio que o fiel da balança, porque o Lens está em 5º lugar, pegou já o Mônaco, se não me engano, recentemente, pega o Lille na próxima rodada, eu acho, e pega o Paris Saint-Germain agora, que não é um time fácil também. E no domingo, o grande jogo, Mônaco e Lyon, que o Mônaco precisa vencer para estar dentro da briga, mas eu aposto as minhas fichas com o Lyon tirando o Mônaco da jogada. E aí a briga por uma vaguinha na Champions também, né, que tá aquecida ali. Então, eu também aposto no Lyon para essa, cara. Eu acho que infelizmente o Lyon ganha e tira o Mônaco da briga, daí a briga fica entre Lille e Paris. Só para ser diferente de vocês aí, eu vou apostar no Mônaco. Vou de Mônaco aí para... Acho que tem um time bom também, né? O Kovac tem feito um excelente trabalho, né? Tem um ataque muito bom. Ele era famoso por não ser ofensivo e tem feito um futebol super ofensivo. E bonito de ver, né? Bonito de ver. Tem o Caio Henrique, né, brasileiro, aí que tem jogado bem. E assim, enfim, só pra ser diferente. Só pra gente não secar demais o Lyon. Fim de semana cheio, né, de Ligue 1. Fim de semana cheio de Ligue 1. Pra quem tem o OneFootball instalado, pra quem não tem... Por favor, instale. Pelo amor de Deus, cara. Dá pra assistir no site também, mas vamos lá. Bora. Teve também Real Madrid 1, Chelsea 1. Semifinal de Champions. Esse jogo eu já fiquei um pouco mais decepcionada. Esse foi xoxo, né? Foi meio xoxo. Segundo tempo, gente. Quem tirou um cochilo aqui no segundo tempo? Porque tava difícil de assistir. No Brasil é à tarde, né? A gente tá na Alemanha aqui, era 10h30 da noite, cara. Eu já tava ali, eu quase tirei um cochilinho. Mas também com aquela chuvada, não é que é baixinho aqui, a gente vai ficar, né, jogando polo, né? Porque acho que hoje o Léo não tá, né, pessoal? Hoje vocês estão sentindo falta do Léo Nauer, né? E hoje a gente tá numa média de altura. Legal isso, cara. Porque quando o Léo vem, eu tenho que ficar... Minha postura muda, eu tenho que... Enfim... Mas, vamos lá, Real Madrid e Chelsea, fiquei um pouco decepcionada com o jogo, mas com o Real Madrid também. Achei que, na verdade, os dois times... Achei que eles tinham um esquema tático meio que idêntico. E uma proposta tática idêntica. De ficar esperando o adversário no seu campo, sem nem fazer a pressão lá na frente, que vinha sendo muito o que o Real Madrid fazia, era de fazer a pressão na marcação lá na frente para ganhar a bola no seu campo de ataque. Os dois times esperando o seu adversário no seu canto para tentar partir para uma perda de bola, para um contra-ataque, uma bola parada lá na frente. Mas meio que o outro time não chegava também, né? Então ficou meio xoxo aquilo. O que vocês acham? Tava todo mundo com medo, eu acho, de, sei lá, né, de tentar sair pro ataque, levar um gol e se complicar pro jogo da volta. E com a chuva, né, que, porra... Imagino que deve ser bastante difícil jogar num jogo na semifinal de Champions League com toda a pressão e ainda não, né, na CNTP ali, choveu demais.
Isso dificulta também você poder rodar a bola, poder utilizar a velocidade de jogadores como Pulisic, como o Vinícius Júnior. Então, assim, acho que eu concordo com você que foi um jogo realmente que ficou aquém do que a gente estava esperando, só que acho que a chuva ali acabou atrapalhando o espetáculo. Prejudica também a velocidade do Chelsea, prejudica o toque de bola no meio de campo do Real, né? Eu acho que os dois times se estudaram muito, né? Os dois times se estudaram demais, acho que levaram muito a sério a questão do segundo jogo, é o que você falou. Então assim, vamos fazer um primeiro jogo aqui mais ou menos, 1-1, ficou bom na verdade não ficou bom pra todo mundo, né? Ficou melhor pro Chelsea, né? Que jogou melhor, na verdade, tão né? ruim O assim. Timo Werner perdeu um gol, né? Que, nossa senhora, ali, se fosse eu até, com todo o meu talento, né? Giroud fazia esse gol? Fazia, não difícil, faria? né? Eu nunca errei esse gol, Joana. No meu passado, o pessoal cobrou da última vez, né, o vídeo lá do gol de bicicleta, o Cris, que é nosso produtor aqui, ele vacilou, não colocou. Coloca aqui no cantinho. Tô brincando, é que o Cris tá aqui atrás, ele riu aqui, eu tô brincando, mas eu não perdia não aquele gol, cara. Ele jogou mal, né, foi o mais criticado ali pela torcida do Chelsea, né, jogou mal, mas o Chelsea jogou melhor que o Real. Mas eu queria perguntar o seguinte, o Vitinho fazia aquele gol? Porque entre Timo Werner e Vitinho tá complicado ali, não? Na atual fase, acho que o Vitinho fazia, né? Porque ele tem jogado bem, Não, né? realmente aquele gol perdido do Timo Werner... Achei que era mais difícil ele acertar o goleiro, acertar o Courtois, Isso é coisa de jogador que não sabe trocar a perna, porque ele chuta com a perna direita e aquela bola era com a perna esquerda. Tu nem precisa fazer esforço com a sua perna esquerda, só você esticar posicionar ela. o pé, Mas aí o jogador vai com a perna direita e sai tudo errado. O que me chama a atenção é que o Chelsea vai com vantagem pro segundo jogo. A gente fez na terça-feira um vídeo, a gente soltou aqui no canal do OneFootball com os palpites, né? Eu palpitei que passava Real e PSG e agora ficou complicado pra mim, porque eu acho que realmente o Chelsea vai com uma vantagem. A gente precisa de um jogo melhor do meio de campo do Real, né? Eu acho que a opção por 3 zagueiros do Zidane, no papel ela é inteligente, ela é interessante, né? Ele adianta o Marcelo. Poder aproveitar o Marcelo como ala. Vamos falar do Marcelo como brasileiro aqui, até que vocês acharam que o Marcelo jogou bem? Porque eu acho que assim, foi um jogo na média, né? Achei que não fedeu nem cheirou. Achei que ele não comprometeu, também não fez nada de diferente. Tem participação no gol do Benzema, que foi dele pro Militão, eu acho, né? Cabecear. Então, participação brasileira, que o Marcelo faz muito, mas não achei que ele chamou atenção, assim, nem positiva, nem negativamente. Porque eu acho que ele tá sofrendo com um pouco de falta de jogo, né? Porque ele tem jogado nos últimos jogos aí depois da lesão do Mandi. Só que assim, e o Zidane até foi inteligente nisso, né? De colocar um sistema que pudesse favorecer o jogo dele, né? Que é mais ofensivo. Mas eu concordo com você, assim, ele participou do gol, mas também não fez uma partida do que a gente sabe que, pelo menos, que ele era capaz, né? Em temporadas passadas. E por causa disso até ele tá sendo cornetado na Espanha, né? Os jornais deram uma cutucada na atuação dele. Mas a notícia ontem sobre o Marcelo era outra, Ian. Conta pra gente. Eu levantei a bola pra você cortar. Não, mas porque isso aí é uma coisa, eu acho isso surreal. O cara pode perder o jogo de volta numa semifinal de Champions League porque foi convocado para ser mesário, gente. Tem matéria no OneFootball que a gente publicou ontem que ele foi chamado para ser mesário. Chamado para ser mesário nas eleições da Assembleia de Madrid, né, que vão ocorrer no próximo dia 4, que é o dia que o Real embarca para Londres, pro jogo. Ele, teoricamente, ele até poderia ir para Londres no dia do jogo, só que em função de toda essa situação da Covid, né, dos protocolos de segurança, complica. Então o Real e o staff dele estão tentando, né, que ele seja dispensado disso, porque tem algumas exceções, você tem trabalho, enfim, você pode conseguir pedir dispensa, só que o que me chamou a atenção nessa história toda foram duas coisas. A primeira foi que o Real teve outro jogador sorteado para ser mesário. Essa eu não sabia. O Victor Schuster. Ele também foi convocado, ele não jogaria porque ele tá machucado, mas assim, 2 jogadores. E o segundo foi que, assim, não é uma coisa que o cara chega lá, alguém bate na tua porta e fala assim, irmão, tu vai ser mesário, beleza, semana que vem. Ele foi sorteado para ser mesário no início do mês. E ele teria 7 dias para poder pedir a dispensa. Aí, isso que eu fiquei assim, eu juro que eu procurei bastante sobre isso, se tinha alguma informação sobre por que isso não foi feito. Enfim, não foi feito e até agora ele não pode ir pro jogo, né? Mas, assim, tem um caso que aconteceu em 2019, que o goleiro do Levante, ele foi também numa situação dessa convocado para ser mesário, tinha jogo, e ele conseguiu a dispensa. Então, vamos ser sinceros, né? Se o Levante conseguiu isso aí, o Real Madrid, né? Que é a coroa espanhola, né? E um jogo de Champions, semifinal de Champions League. Mas eu vou te dizer que o que mais me chamou a atenção nisso não foi nem isso, foi a possibilidade de você ir votar e encontrar o Marcelo no seu local de votação. Um dia antes, né? Um dia antes do jogo da Champions, então assim... Imagina, você vai votar e fala,
Oi, que isso? Marcelo? Porque eu não ia acreditar que era ele. Eu acho que a gente não ia reconhecer, eu ia achar que era um sósia. Provavelmente. Mas assim, vamos aproveitar que a gente falou de Marcelo, vamos passar pelos outros brasileiros desse jogo. Porque, Casemiro, como sempre, bem seguro. Muito seguro. Um gigante, né, cara? Ele, pra mim, nos últimos 10 anos aí na Europa, assim, não vou falar que é o melhor, porque é muito porque polêmico, tem o Marquinhos, tem o Marquinhos, tem o Neymar, mas assim, ele é um dos principais nomes do Brasil muito na Europa regular, nos últimos né? 10 anos. É impressionante, todo jogo ele joga bem, cara. E essa trinca de meio de campos aí do Real Madrid com o Casemiro, o Kroos e o Modric, e voltando a jogar bem, igual que eles estão já há um tempo. Eu ainda acho, só porque você citou, né? Eu ainda acho que o Kroos estava um pouco abaixo, assim, ele tá voltando agora. Eu acho que ele errou uns passos que ele não erra, mas ainda assim, é impressionante, né? No finalzinho do jogo ali, acho que no minuto 88, ele cobra um escanteio que ele dá uma fatiada. E inclusive aí o Varane sobe para cabecear, o Sérgio Ramos estava de fora e fica... Eu não sei se vocês acompanharam as reações do Sérgio Ramos durante o jogo. Era melhor que o jogo. Cara, e aí o Varane sobe, só dá uma casquinha na bola, e é uma bola que vem forte, né, molhada, e aí o Sérgio Ramos fica de fora fazendo um movimento, tipo, da testada, né, enfim, no minuto o Sérgio Ramos, né, do jogo. Mas, enfim, comentamos aí de Casemiro, acho que Militão você já falou, acho que o Militão é o melhor do miolo de zaga do Real, sim, impressionante a atuação Militão, dele. Se o Sérgio Ramos voltasse hoje e eu fosse fazer uma dupla de zaga, eu fosse o Zidane e fosse escolher a dupla de zaga do Real, eu colocava o Sérgio Ramos com o Militão. Eu tirava o Varane. E, gente, sem nem comentários do Nacho, dele, né? Eu queria saber, assim, alguém sabe me explicar o que o Nacho fez naquele gol do Pulisic? Que o Pulisic recebe a bola e o Nacho, ao invés de correr pro Pulisic, corre pro gol. Ele se esconde, né? Ele deixa o Courtois sair e aí ele dá ré, né? Eles inverteram. O Courtois foi ser o zagueiro e o Nacho foi ser o goleiro sem poder usar a mão. E aí o Pulisic dribla facilmente, né, o Courtois, que também fiquei meio surpreso ali, porque ele passa como se ele estivesse brincando, e aí o Nacho fica lá, vendido. O Courtois é grande, hein? Quando ele abre do carro. Sendo que se o Courtois estivesse no gol, ele podia pegar a bola, mas o Nacho, né, não podia nem esticar os braços. Ele errou, vacilou. Aquilo foi ele dormiu no ponto, legal, né? Então o Militão realmente o melhor zagueiro do Real Madrid, não temos dúvida nesse momento. Nessa tamo junto. Demorou a se firmar ali, né, provar o valor dele, porque é uma coisa difícil, né, você sair do Brasil e chegar no Real Madrid, né? O Real Madrid tá acostumado a contratar estrela, né? Você chega lá como já o Cristiano Ronaldo, como o Kroos, né, campeão do mundo. E você chegar jovem, né, passa um pouco da mesma situação que o Vinícius Júnior passa, né? Você chega jovem num clube que é o Real Madrid, né, o maior campeão da Champions. É complicado, né? Enfim. Cara, eu acho louco isso, porque assim, eu acho que tem dois pontos, né? O Militão, ele chega como uma opção, né? Ele não chega, o Vini Júnior, por exemplo, acho que chega muito mais badalado. Então acho que assim, tem o ponto positivo e o ponto negativo. Ele tem o ponto negativo de, a adaptação pode ser mais complicada, mas tem menos pressão, né? E aí acho que dá um pouco mais de tranquilidade, tanto que com o tempo você percebe a evolução dele ali, porque talvez não tenha tanta pressão em cima. Acho que ele arrebentou no jogo, acho que muita raça, né? Muita vontade. Tem um lance ali que ele corta uma jogada de fundo e aí depois ele tenta correr para evitar o escanteio, ele não consegue, ele dá um soco no chão. Então você vê que o cara realmente estava... Mas por outro lado, falando de Vini Júnior, que a gente levantou o nome dele, o Vini, que com toda a pressão, apagado, né? Não mostrou muito a que veio nesse jogo. Né? Mas eu acho que tem a ver com o próprio jogo, né? Tem a ver com o jogo. Eu acho que o meio de campo não estava conseguindo se encontrar muito com o ataque. E aí os atacantes ficaram um pouco mais isolados, assim. E aí o Vini ficou um pouco prejudicado com isso. Ele tentava pegar a bola na defesa e partir, mas com o campo molhado, com a marcação muito pra cima do Chelsea, ficou difícil pra ele. E com os 3 zagueiros ali do Chelsea também, né? E o meio de campo voltando para marcar super compacto, não facilita o jogo do Vinícius Júnior. Ele precisava de espaço para poder botar a bola na frente e sair correndo, né? Que é o que ele faz melhor, né? Ele mesmo já falou, né, que chutar pro gol para ele é difícil, né? O fácil para ele é 1 contra 1 ali, que ele tem aquele talento nato brasileiro, né? E a gente volta no ponto da chuva que você trouxe também, que atrapalha, né? Complicado. O jogador mais habilidoso, que carrega a bola, né? Difícil. Complicado. Do lado do Chelsea, brasileiros de destaque, eu tenho que dizer que depois que o Tuchel chegou, o melhor jogador do Chelsea para mim é o Jorginho. Como ele conseguiu se encaixar nesse time. Na verdade, o Jorginho, eu acho ele muito bom jogador, eu acho ele muito regular também. Eu acho que assim como o Casemiro, ele costuma fazer boas atuações com frequência. Mas ele perdeu muito espaço com o Lampard e agora ele parece ser o homem de confiança do Tuchel, né? Meio que comandando um pouco o meio de campo. Outra atuação espetacular do Jorginho, achei. Tem um momento do segundo tempo que o Chelsea coloca o Real Madrid na roda ali, começa a pressionar e você vê que o Jorginho, ele vira aquele elemento centralizado e todas as bolas passam por ele. Eu acho que nesse momento, inclusive, ele estava com a braçadeira de capitão.
Os dois times estavam com capitães não brasileiros, né? Porque o Jorginho naturalizado italiano, mas nascido no Brasil. Mas aqui no Brasil com ele é brasileiro. Então, desculpa. A gente tem essa licença poética aqui. O Thiago Alcântara nasceu também. no Brasil, ou até tem a nacionalidade brasileira. Aliás, que meio campo a seleção teria com o Jorginho e o Thiago Alcântara, né? A gente nunca é demais lembrar disso, né? Mas enfim. Mas acho que mais uma partida excelente do Jorginho, muito regular, como você bem colocou. E essa curiosidade aí dos dois brasileiros nascidos no Brasil com a braçadeira, ele e o Marcelo do outro lado. Eu achei uma boa partida, e do Thiago Silva também. Achei uma partida muito segura do Thiago Silva. Uma pena o Thiago Silva não ter permanecido no PSG. A gente já comentou isso aqui outras vezes. Eu acho que tinha espaço naquele time. Thiago, você via abrir a barreira lá, o que o Kimpembe fez? Não abriria, cara. Não abriria. Enfim. E ia pagar bronca pra quem abriu também. Uma partidaça do Thiago Silva também. Acho muito seguro, não comprometeu em momento nenhum. Então, um saldo positivo dos brasileiros. Eu acho que o Vini mais apagado, né, nesse jogo, mas no geral, todos muito bem, muito seguros. E o Real Madrid tem uma vida mais fácil que o Paris Saint-Germain na volta, né? Até porque tem mais camisa também, em termos de Champions, tradição. A gente sabe, esse Real Madrid, a gente tava ele meio que como terminado já no início da temporada, e ele veio aí se Os caras estão beliscando pelas beiradas, né? Tá ainda na briga pela Liga, porque empatou, o Barça depende só dele, mas... Empatou, deixou escapar uns pontos, mas tá na briga ainda. Na Champions, o Real Madrid Champions é meio que sinônimo um pouco, né? Então também, assim, por mais que não esteja no seu jogo mais fácil, ou também não tenha feito a sua melhor atuação, pode ser um Real Madrid totalmente diferente na volta. Você aposta em Real Madrid, ainda? Eu ia levantar essa. Vamos de apostas, então. Vamos de aposta. Eu vou de Real Madrid, cara. Eu vou porque a camisa pesa. Eu não sou dos maiores fãs do Real Madrid. Eu prefiro o Barcelona, eu sou Barça, mas eu vou de Real Madrid. Você é Paris Saint-Germain. Não, em primeiro lugar, mas na Espanha eu diria que... mas, cara, eu acho que eu vou de Real Madrid, porque a camisa pesa. Sempre bom lembrar, né? 14 títulos de Champions nessas semifinais. 13 do Real. Então, eu acho que a camisa vai pesar. Ainda tem outra coisa no Real Madrid. Benzema. Benzema só não faz fazer chover, porque já estava chovendo. Já estava chovendo. Porque senão ele faz até chover. Porque, meu Deus do céu. Aliás, que golaço. E quase fez um outro golaço de canhota, que ele busca a bola, né? Um passe do Vini, ele busca, caminha com a bola, carrega e dá uma paulada de fora da área ali que acerta. E entre Benzema e Timo Werner, hoje de rua, a gente vai de Benzema, né? Isso aí é uma coisa que pra mim, assim, eu sei que o Benzema teve os problemas dele lá na França, mas assim, você viu o Giroud jogar na seleção da França e não viu o Benzema, assim, é uma coisa que pra mim é... Assim, não tem o menor cabimento. A gente vai resolver essa treta aí, gente. Vamos botar o cara pra jogar, assim. O cara é atacante titular do Real Madrid, sabe? O cara é um dos maiores artilheiros da Champions. E tá no seu melhor momento. A temporada passada a gente dizia, nossa, o Benzema tá jogando o seu melhor futebol. Você superou, né? Essa ele tá jogando mais. Eu vi uma estatística engraçada, cara, que desde que o Cristiano Ronaldo saiu do Real, ele marcou, não vou lembrar agora exatamente os números, mas o Benzema marcou um gol a mais. O Cristiano Ronaldo tem 14 e o Benzema tem 15 gols na Champions. Então você vai de Real Madrid também? Não, eu vou manter a minha aposta. Eu vou manter minha aposta no Chelsea. Ele é do contra. Não, é porque eu já tinha essa aí, eu não tô sendo do contra não, só tô sendo coerente segundo a previsão que eu fiz antes do primeiro jogo. Porque eu acho que desde que o Tuchel chegou no Chelsea em janeiro, assim, ele transformou o time estava mal na Premier League, né? Agora já é o quarto colocado, né? Assim, avançou na Champions. Esse sistema dele com 3 zagueiros, o Jorginho e o Kanté, agora que não tem o Kovacic, jogando no meio, assim, estão jogando muita bola. E assim, a minha crítica seria só se eu manteria o Timo Werner no ataque, mas assim, o Pulisic e o Mason Mount, eles jogam muito, têm jogado muito, assim, então eu acho que eu vou ser do contra, assim, mas para manter a minha coerência, assim, vou continuar apostando no Chelsea. Eu tenho umas críticas em relação ao Chelsea do Tuchel. Eu acho que ficou pragmático e boring, sabe? Meio sem graça. Com o Lampa, ele perdia doidado, mas o jogo era interessante, era legal de ver. Era melhor de ver. Sim. E aí com o Tuchel, tá na semifinal da Champions, né? Tá na final da FA Cup, mas eu não gosto de assistir o Chelsea mais. Mas eu sou retranqueiro, igual meus amigos falam, que eu gosto. Você é retranqueiro? Eu gosto. Eu gosto de jogo da defesa. Você é fã do Mourinho, né? Lógico. Não, eu vou de Real Madrid. Tamo junto. Em City e Paris Saint-Germain, eu vou que nem o Paris Saint-Germain e Bayern. Eu acho que o Paris Saint-Germain vence, não necessariamente leva vaga. Interessante. O que vocês acham? Essa eu tenho aqui pela torcida, então não tem muito o que falar.
Vamos tirar essa história de Ney Day e vamos torcer pro... Vamos parar de zicar? Vamos parar de... Aliás, já citamos o Léo aqui, né? Um frequentador assíduo do podcast. Vamos citar também o Marcos, né? Que muitas vezes esteve aqui e que zicou o Navas ontem. Porque o Navas, fazendo uma bela partida, ele foi lá e comentou, né? Num grupo nosso do WhatsApp. Pô, o Navas joga muito, não sei o quê. E aí, 1 minuto depois, o Navas falha, né? Mas sem zica, sem Ney Day, eu vou de Paris. Acho que vai ser difícil, mas... Vou palpitar pela torcida. Eu vou ser coerente de novo. Eu tô apostando no PSG ainda. Eu acho que esse time do City é um dos maiores times, né, do mundo atualmente. Assim, time muito bem treinado, com excelentes jogadores. Mas ainda aposto que no jogo da volta aí, o Mbappé volte a jogar o que ele tem jogado nessa temporada. E o Neymar, né, consiga fazer mais do que ele fez nesse jogo aí. Acho que tá totalmente aberta a vantagem do City, mas... Acho que ainda dá pra PSG. Só vamos tirar essa porcaria desse Ney Day aí pra ver se para de zicar. City levou a Copa da Liga, vai levar a Premier League, ninguém tem dúvida disso. A Champions a gente não sabe, né? Ainda tem muita coisa pra rolar aí. Mas já perdeu a FA Cup. Qual seria o saldo dessa temporada sem Champions pro City, pro Guardiola? Porque sem Champions é mais mesmo? Copa da Liga, Premier League... Você tirou as palavras da minha boca. Eu ia falar que, assim, você não vai falar que é uma temporada ruim, porque se vencer a Premier League nunca vai ser uma coisa ruim. Mas, assim, é mais do mesmo pro City, né? Eu vejo méritos, cara. Chegou na semi da Champions, depois quebrou né? Um tabu, porque, na verdade, não passava nunca das oitavas, exato, eu acho. Então, acho que, assim, já foi... Óbvio que não é o Quartas, suficiente. Tottenham nas quartas? Eu acho que o último foi nas quartas. Assim, não é... Pochettino. Não é o suficiente... Desculpa, gente. Não é o suficiente, mas, assim, chegou na semi, então... Claro que, assim, você vai... chegou na semi, não vale nada. Mas quebrou ali uma escrita, né? Então... Não, eu concordo com você, porque, especialmente no Brasil, a gente tem muito isso, né? Você ficou em segundo, você é um merda, né? Não vale nada. Acho que é meritoso, sim, com certeza, você ter quebrado essa barreira das quartas, mas eu ainda acho que, assim... o projeto todo do City lá é pra ganhar a Champions, né? Então você tá chegando, você avançou pra semi, conseguiu uma vantagem e não passar pra final e pra poder disputar o título Tem até um ponto interessante nisso, só pra gente já matar também a questão dos palpites. O De Bruyne e o Guardiola ontem na entrevista pós-jogo comentaram sobre isso, né? Eles falaram, olha... Talvez a gente tenha sentido o primeiro tempo justamente porque tem muitos jogadores jovens, né? O próprio Phil Foden, né? Superestimado pra caramba, mas que não jogou nada ontem. A gente pode fazer um episódio só de Phil Foden, eu acho. Pra falar mal. Perfeito. Não, pra falar real, né? Tá bom. Mas vamos lá. E eu acho que assim, muito se comentou sobre essa primeira vez que o City chega na semifinal aí, enfim, que os jogadores mais jovens sentiram ali um pouco no começo do jogo. Então... É um primeiro passo, né? Já chegou numa semi, vamos ver. Mas eu vou de PSG pela minha torcida, você foi de PSG, você foi... De PSG. Então... porque o Pochettino já despachou o City, o Guardiola, né? Nas quartas de final, na temporada... Quando ele era do Tottenham. Quando era do Tottenham. Apesar do Pochettino ser freguês do Guardiola, porque nos últimos... Eles se enfrentaram 19 vezes na carreira como técnico e, assim, eu não vou lembrar os números exatamente, mas a vantagem é esmagadora, a vantagem do Guardiola. Embora, né, aquela derrota pro Tottenham ainda deve doer na cabeça do Guardiola. A gente não tá contra as odds, né? As casas de aposta. Eu espero que os 3 apostando no mesmo time não seja zica demais. Tá bom. Mas vamos ver o que acontece na semana que vem. Bora lá. Quem não tá mais na Champions e a gente achava que ia levar a Liga Nacional esse fim de semana e não levou, foi o Bayern de Munique, né? Passando agora para nossa querida Bundesliga. Bayern comeu mosca, Neuer comeu mosca. Isso que eu ia falar, o Neuer comeu mosca, né? Não sei se foi o sol lá na cara dele, especialmente naquele primeiro gol. Mas é assim... Perdeu pro mais e, na verdade, é uma rodada perfeita pro Borussia Dortmund, que a gente vem zicando aqui até não poder mais, mas que agora eu acho que tem chances reais de Champions, né? Dá pra beliscar. Eu diria, uma semana atrás eu diria assim, sem chance. Agora eu já digo que eu já aposto no Dortmund. Bayern de Munique 71 vai ser campeão na próxima rodada. Eu acho que até o que aconteceu na última rodada foi porque o Bayern já tá pensando na próxima temporada, então... tem toda a confusão do Hansi Flick. Vale lembrar que essa rodada não tem rodada da Bundesliga esse fim de semana, porque tem Copa da Alemanha, tem semifinais, mas no fim de semana que vem a Bundesliga volta. Nessa rodada passada, o Mainz ganhou do Bayern de Munique, mas o Dortmund ganhou do Wolfsburg, que é adversário direto pelo G4. E o Bayer Leverkusen, que também briga um pouco ali meio por fora, tirou os pontos do Eintracht Frankfurt, que eu tinha certeza que ia ganhar do Bayer Leverkusen.
E esse, se eu tivesse apostado, eu tinha perdido. Ou seja, temos agora o Bayern com 71, virtual campeão, RB Leipzig com 64, Wolfsburg com 57, Eintracht Frankfurt com 56 e Borussia Dortmund com 55. Tá mais difícil para o Leverkusen, que tem 50 pontos, mas eu acho que o Borussia Dortmund vai tirar semana passada eu disse que não. Eu disse agora que Wolfsburg e Eintracht Frankfurt. Mudei de ideia. Eu acho que o Borussia Dortmund tira um desses dois. Eu aposto que tira também. Eu acho que o legal aí é o futuro do Haaland, né? Exatamente. Acho que isso impacta diretamente no futuro do Haaland. Então, olhos bem atentos aí para a classificação final da Bundesliga, porque é o que todo mundo quer saber para onde vai, se fica, né? O clube tá bem preocupado com isso, inclusive, né? Porque seria uma tragédia pro Dortmund ficar fora da Champions. Fora, perde o Haaland. Não só, você perde a Champions e perde o Haaland. É uma desgraça, exatamente. Então, acho que deve estar rezando lá pra conseguir tirar um dos dois aí. Não tem jogo esse fim de semana, mas já teve muita notícia da Bundesliga essa semana, não teve? Tem troca de técnico, basicamente. A gente já tinha dado o Marco Rose no Borussia Dortmund, o Eintracht Frankfurt também perdendo o técnico. E agora quem vai pra onde? Não, agora, né, como vocês acompanharam aqui no OneFootball, o Bayern contratou o Julian Nagelsmann, que é o treinador, vai terminar a temporada como treinador do RB Leipzig. E, assim, queria saber primeiro o que você achou disso aí, porque eu lembro uma vez a gente comentando sobre o trabalho dele, ele é um cara super promissor, né, super atento a novas tecnologias. Eu vi um negócio uma vez que ele treina o Leipzig com um telão no CT, que ele consegue, tipo, mostrar para os jogadores, assim, movimentação, quase que em tempo real, assim, o negócio. É um cara super antenado com isso, mas ele não tem nenhum título na carreira, né? Eu acho ele um excelente técnico. Ele, na verdade, meio que foi revelado no Hoffenheim, que fez um trabalho excelente com o Hoffenheim, passou pro Leipzig, melhorou, porque, né, semifinalista da Champions no ano passado. Eu gosto muito do estilo de jogo do Leipzig, triangulações muito rápidas, uma movimentação agressiva no ataque. Posse de bola rápida, toque muito rápidos. Eu gosto do estilo de jogo, gosto muito do Nagelsmann como técnico e acho ele uma aposta acertada para o Bayern. Mesmo sendo pouco experiente e mesmo não tendo título nenhum, né? Ele sempre revelou que o sonho dele é treinar o Bayern de Munique, porque ele é fã do Bayern. Então acho que é uma aposta boa. No entanto, eu não pagaria 25 milhões de euros por um treinador. Eu acho que a maior discrepância tem um termo que você usou, né, que é aposta. Eu acho que isso com certeza é uma aposta, querendo ou não tem títulos, ele é muito jovem. Ele é mais novo que o Neuer. Ele é muito jovem. Quando o Bayern contratou o Nico Kovac 3 anos atrás, eu achava que eles iam apostar no Nagelsmann. Aí, de repente, eles seguraram porque o Nagelsmann, que se tem 33 agora, tinha 30 lá, então, né, esse garoto aqui. Mas eu vejo assim, o Bayern é um time com uma soberania no futebol alemão há tanto tempo, né? Acho que tá numa posição de apostar, né? Ganhou a Champions na temporada passada, aí cai agora, então acho que assim, é uma aposta válida, só concordo com você nesse ponto, né? Muita grana, né? Mas assim, eu acho que... É mais do que o Dortmund pagou pelo Haaland, por exemplo. É um valor também, eu acho que é absurdo, mas assim, pra mim é uma coisa bem Bayern de Munique mesmo, porque você tá tirando, né, o treinador do seu rival direto. O Bayern contrata os jogadores, enfraquecendo os seus rivais e se fortalecendo. Agora ele fez a mesma coisa com o técnico. Então eu acho que assim, passa por isso também, beleza, são 25 milhões, é um valor alto para você trazer um técnico que, embora seja promissor, não é ainda, né, um treinador como também o Hans Flick não era, né? Então, assim, a aposta também pode dar certo. Mas eu acho que também passa pelo fato de você tirar o treinador que está fazendo o Red Bull Leipzig ser um dos melhores times da Bundesliga. Então você tá tirando, né? Só que hoje a gente teve uma notícia. A gente teve um troca-troca. Breaking news de hoje, quinta-feira de manhã. O Leipzig trouxe para o lugar do Nagelsmann o Jesse Marsch, que ele já pode pedir música no grupo do Red Bull, porque é o terceiro clube da Red Bull que ele vai treinar. Ele começou treinando o New York Red Bulls, depois foi pro Salzburg, e agora vai ser o principal do Leipzig, onde ele também já trabalhou, mas como treinador assistente, acho que se não me engano, em 2018. E eu vi uma entrevista com o diretor executivo do Leipzig, falando que era o candidato dos sonhos, porque o estilo de jogo dele, para quem não conhece, é um americano de 47 anos, que inclusive fez história nos Estados Unidos, porque é o único técnico a ser campeão de uma liga do top 12 da UEFA,
quando ele ganhou o campeonato austríaco com o Salzburg. E assim, era o candidato dos sonhos dele pelo estilo de jogo agressivo, então para meio que manter a filosofia de jogo do Nagelsmann. Então foi anunciado com um contrato de 2 anos até 2023. E tem uma curiosidade, ele trabalhou com o Haaland no Salzburg. E ele chegou com expectativa, porque o Leipzig tem um time muito bom, né? E no Salzburg, ele ficou... A galera lá gosta bastante dele porque o Salzburg era o clube dominante da Liga Austríaca, só que durante a campanha do título ele foi perdendo todos os jogadores dele, perdeu o Haaland, perdeu o Dabur também, perdeu um monte de gente e conseguiu manter o nível e foi campeão. Então, assim, também é um treinador promissor, que vai chegar aqui na Alemanha para tentar fazer um bom trabalho. Daqui uns anos o Bayern contrata ele. Daqui uns anos o Bayern vai pegar de... Quem quiser saber um pouco mais sobre o trabalho dele, pode inclusive acompanhar a Bundesliga Austríaca no OneFootball também, que a gente também passa os jogos da Bundesliga Austríaca. Não são tão bons quanto a Bundesliga Alemã, mas dá pro gasto, o Salzburg realmente joga bem. Não é assim um RB Leipzig, mas dá gosto de assistir. Pelo menos dentro do futebol austríaco, eles estão bem dominantes. Mas eu achei interessante. Eu confesso que eu não estava acompanhando muito quem que o Leipzig estava pensando em trazer, até porque isso foi uma semana eles trouxeram um técnico. Mas eu achei uma aposta interessante, assim, para você manter essa filosofia, porque o Leipzig é famoso por esse estilo de jogo, né? Ofensivo, agressivo, com bastante movimentação. E trouxe um cara que é da mesma escola e que conhece a casa, né? O cara já foi treinador adjunto e de grupo do Red Bull, o cara conhece tudo, né? Pode pedir música já. Bom, tudo pra dar certo e pra mais uma temporada de sucesso, né? Pro Leipzig, que tá em segundo da Bundesliga, né? Quem sabe ano que vem repete aí a boa temporada. Exatamente, dá muito assunto pra gente comentar aqui no Brasil com Z. Então esse fim de semana não tem Bundesliga, mas tem Ligue 1 pegando fogo, tem muito jogo bom para você assistir no OneFootball. E na semana que vem a gente comenta sobre eles no Brasil com Z. Até mais! Valeu! Valeu!